Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar algumas informações importantes para vocês sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e já queria pedir a você para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos, as notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante, e seu comentário para dar o feedback para a gente aqui, valeu? A gente vai falar hoje um pouco sobre as questões aí referentes, né, ao Pedrinho ontem. Ontem foi a audiência, a última audiência em São Januário, antes da votação para a reforma, e notícias aí, né, Pedrinho foi perguntado pela mídia lá sobre vários fatores, inclusive a saída aí de Lúcio Barbosa e de Kátia Santos aí, da SAF do Vasco. Então isso, além disso, né, também sobre reforços, inevitavelmente sobre o Coutinho e sobre aquilo que são os próximos passos do Pedrinho dentro da diretoria ali, dentro da SAF do Vasco, no controle da SAF, beleza? Dito isso, a gente vai iniciar aqui falando sobre a questão do Medel, primeiramente aqui, né? O Medel, como a gente sabe, iria jogar hoje, amanhã, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, só que Medel está fora do Vasco. Medel foi negociado, né? Ou está negociando em fases finais aí do Boca Juniors. Notícias que vêm da Argentina dão como certa aí a notícia do Medel. Em contrapartida, a gente sabe aí que Medel não viaja para São Paulo e não joga mais pelo Vasco. Então, sim, está sacramentada. Medel vai para o Boca Juniors agora no meio do ano, já deve se apresentar lá, fazer exames, todos os procedimentos normais. E o Medel, a gente perdeu um grande zagueiro aí do Vasco da Gama que nos ajudou muito no ano passado, mas que esse ano não estava rendendo aquilo que a gente esperava, ou aquilo que o torcedor queria, né, que o Medel rendesse. Também foi colocado um pouco de lado aí por causa de polêmicas relacionadas aí aos meninos da base, relacionados a outros integrantes aí do elenco. Então, assim, se é verdade ou não, a realidade é que desde essas notícias o Medel não vem aí apresentando bom futebol e também não vem tendo oportunidades. Tanto quanto o Rafael Paiva, quanto como agora com o Álvaro Pacheco, ele só teria essa possibilidade agora aí porque o Felipe foi lá e pediu ao Álvaro Pacheco para colocá-lo, e o Álvaro Pacheco também tinha interesse em vê-lo jogando ali de volante, que é a posição original do Medel. Mas Medel não quis ficar, não estava satisfeito, e aí a gente entende também a parte do Medel, a gente só pode agradecer aqui a ele e desejar boa sorte no Boca Juniors, porque realmente o que aconteceu com o Medel esse ano foi totalmente diferente do ano passado. De um homem importante, de capitão do time, para um jogador aí que sofreu algumas retaliações e também aí com um temperamento muito forte, talvez tenha criado um racha dentro do grupo, e por isso o Medel não estava satisfeito com essa situação. E aí vai para o Boca Juniors, vai jogar por lá, e o Vasco tem aí uma resposta rápida relacionada a isso, e já procura aí o zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. O Vasco já vai atrás de Raul Gustavo, né? É um jogador novo. Raul Gustavo aí tem, deixa eu só confirmar a idade dele aqui certinho para vocês, tem 25 anos, então assim, um zagueiro de 1,89 m, segundo o Transfer Market aqui, né? E tem alguns jogos pelo Corinthians. É um zagueiro rápido, um zagueiro bom também e alto. Então, assim, tem o mesmo estilo aí, basicamente, sem colocar em níveis ou comparação, do João Vitor. Então, se a gente tem uma zaga assim mais rápida, a gente consegue fazer isso aí. Além disso, o Vasco tem interesse também em outros jogadores, né? Ontem, na coletiva lá após, né? Na coletiva não, na entrevista, né? Na pós-reunião sobre a questão da audiência pública lá em São Januário, Pedrinho acabou falando ali com os repórteres, perguntando algumas, né, teve algumas questões ali perguntadas pelo canal do Pedrosa, teve outras perguntas feitas pelo BTB Esportes, e, e o Pedrinho foi respondendo de acordo com cada uma delas. Sobre o Coutinho, ele foi perguntado, né, se está tudo certo, ele falou que agora depende do Coutinho, e se estava atrelado, né, a contratação de outros jogadores à vinda do Coutinho, se o Coutinho exigiu isso dele, né, assim, na reunião que teve. Ele falou assim, olha, eu vou deixar para mais para frente para falar sobre isso, se positivo, se negativo, a gente vai abordar um pouco sobre isso aí lá na frente, né? Ou seja, em outras palavras, ele está querendo que eu deixar sacramentar a questão do Coutinho para que aí venha os assuntos de outros reforços que, mas pelo olhar dele, por tudo que ele falou ontem ali, com certeza o Coutinho deve ter pedido a vinda do Souza aí, e foi perguntado, além do Souza, o Alex Teixeira, ele também
deu uma desconversada sobre isso aí, falou que vai até para reservar a questão da negociação, né, preservar, né, a negociação. Ele preferiu deixar isso um pouco de lado para poder conversar em uma outra oportunidade. Também, antes disso aí, ele foi perguntado também sobre a saída do Lúcio Barbosa e da Kátia Santos, perguntado também se já tem um nome para ser colocado no lugar. Ele falou que nomes já estavam sendo especulados, que ele já tem essa ideia, esse projeto, mas que não esperava a saída do Lúcio e da Kátia nesse momento. Foi até causou estranheza nele isso, mas que realmente ele aí tem sim os nomes e em dias aí a gente vai estar vendo isso aí talvez da colocação. Um assunto que foi levantado ontem também, a gente conversou até na live de ontem à noite aí, sobre a questão do Vasco virar associativo. Tem muitos YouTubers falando que é uma SAF associativa, que o Vasco vai sentar nesse contrato aí por longo período, pessoas também abordando sobre isso, querendo dividir a torcida vascaína. Fato é que o Vasco não pode, segundo a lei da SAF, né, retornar a ser associativo, a não ser que seja também por votação no Conselho Deliberativo, como aconteceu para aprovação. Então, assim, essa chance, teoricamente, não existe, né? Não vou dizer que não existe por 100%, mas ali quase 100% de inexistência. Então, a gente precisa, sim, entender isso, e você, torcedor, precisa entender que o Vasco não volta a ser associativo. O Vasco é SAF agora, o modelo do futebol é SAF, e o que está aguardando é uma outra empresa aí para poder comprar o clube. A realidade é essa. E o Pedrinho está ali de acordo, fazendo as questões referentes ao Vasco, tendo que tocar isso de uma forma temporária ali pela liminar. Mas fato é que o Pedrinho está fazendo aí, ou tentando fazer um bom trabalho. Vi também ontem pessoas com histeria na internet falando sobre o Lúcio Barbosa, que ele não deveria ter saído. E um questionamento que eu deixei ontem também na live foi o seguinte: o que o Lúcio Barbosa fez pelo Vasco desde o período que ele assumiu até agora? O que ele cumpriu de palavra? O que a 777 cumpriu de palavra até agora? Eu não vi, sinceramente, nada. Teríamos um elenco forte esse ano, não tivemos. Teríamos aí a questão de jogadores e de alto nível, ou para poder trazer um alto nível relacionado à saída do Marlon Gomes e do Gabriel Peck, não tivemos. A gente não teve nada referente a bons jogadores e a jogadores de alto nível. Trouxemos peças que não agradam aí o torcedor e que não renderam também com o torcedor. Além da saída do Medel, que já decidiu também sair sobre isso, eu queria falar um pouco aqui. A gente pode ter saída aí e já podem assinar um pré-contrato o Vitor Luiz, que sinceramente eu não sei por que veio no Alexandre Matos aí, não foi utilizado, veio para o Vasco. Cara, sim, uma contratação terrível para mim, porque o Vitor Luiz não rendeu nada, já não vem rendendo há muito tempo e não está sendo nem utilizado, ou seja, está onerando a folha salarial do Vasco sem estar sendo utilizado. Eu acho que é perca de tempo isso. Também como ele, Serginho e Medel e Maicon, também são dois que também podem assinar um pré-contrato. Eu acredito que o Maicon ali deve ficar até o final da temporada, o técnico deve utilizá-lo ali, até porque com a saída do Medel agora seria o zagueiro mais experiente que o Vasco teria. O Rojas está custando aos cofres do Vasco também um turbilhão de dinheiro e também não está rendendo. Acho que a gente poderia devolver o Rojas aí ao final do empréstimo. Mas fato é que a vinda aí do Raul Gustavo para o Vasco, ou a especulação do Vasco em cima do Raul Gustavo, é exatamente para suprir a falta do Medel. E eu, particularmente, gosto muito do zagueiro aqui, os números dele aqui, pelo menos no Transfer Market aqui, são números razoáveis, que dá sim para poder ter aí no jogo, né? Ele jogou 8 jogos esse ano, tá? E aí ele veio jogando ali. Ele joga com o pé esquerdo também. Então, assim, um zagueiro de pé esquerdo é difícil de encontrar, tá? E a gente precisa, cara, sem dúvida nenhuma, de uma reposição para o Medel urgente e a nível aí. Então, assim, se você for comparar valores de salário, né, relativo, que Medel ganhava aí quase 1.300.000 por mês de salário, trazendo o Raul Gustavo, que com certeza vai custar em salário menos que isso, e além disso a idade, a gente vai ter uma produtividade maior, eu acredito, né? Pedrinho falou sobre as contratações também pontuais que o Vasco terá, e ele falou que vai ver sempre o custo-benefício, tentando acertar de maneira efetiva e assertiva também. Por quê? A gente não tem como adivinhar, porque o futebol não é uma matemática exata. Então, isso não vem ao caso
se vai dar certo ou não. A realidade é que a gente precisa trazer jogadores que pelo menos tenham um mínimo de análise ali, assim como não aconteceu com o Clayton, até com o próprio Adson, que eu gosto particularmente do futebol do Adson, só que o Adson vem se lesionando já há bastante tempo. E aí você trazer um cara que se lesiona o tempo inteiro, você está gastando dinheiro à toa, porque, por exemplo, ele não jogou aí, ó, o jogo clássico, teve jogo que ele não pôde jogar porque ele ficou lesionado 2 rodadas, então, sim, vai voltar contra o Palmeiras agora. Se ele exigir muito dele, daqui a pouco é lesão de novo. Então, assim, cara, infelizmente, o departamento médico do Vasco e a fisiologia do Vasco tem que analisar isso junto com os scouts para trazer jogadores que realmente se lesionem pouco, que joguem mais e que possa produzir para o Vasco da Gama, porque é isso que a gente precisa. Os salários estão em dias, não se preocupe com isso. Não sei assim da onde está vindo essa fonte de dinheiro, porque a SAF não está depositando dinheiro nenhum, aonde o Pedrinho está conseguindo esses investimentos, mas fato é que tem pessoas junto ao Pedrinho que já estão investindo, tem empresas de olho no Vasco, e como eu disse na live ontem, eu ainda acredito que a Crefisa ainda está nesse páreo. Além disso, a gente vai falar agora de patrocinador aqui de marca esportiva. Né? Estavam dizendo aí que o Pedrinho, que a Puma tinha saído, a gente até chegou a noticiar isso aqui, que não estaria mais no páreo, mas Pedrinho ontem desmentiu isso, recebeu ontem os representantes da Puma no Brasil e parece que o contrato melhorou aí. Eles queriam dobrar o contrato para aí 1.200.000, né? E o Pedrinho não tinha aceitado isso até então. Parece que ontem chegou na casa aí de 20 milhões de reais, aproximadamente, a proposta da Puma, sendo que tem outras empresas também que estavam aí no cenário nacional aí e apresentaram propostas ao Vasco, né? Algumas marcas aí importantes e famosas também apresentaram essa marca. Então, com esse contexto, acredito que na reunião o Pedrinho tenha apresentado a proposta das outras marcas, e aí a Puma foi e decidiu por aumentar isso aí. Com certeza as outras marcas fechariam com o Vasco da Gama, que é uma grande potência relacionada a marketing, a torcida, a tudo que envolve. O futebol não tá bom, mas a gente sabe que o Vasco tem um histórico grande aí e é uma grande marca para ser apostada, e todo investidor que é o Vasco da Gama para investir, porque sabe que o torcedor ele é consumista, o torcedor vascaíno ele consome bastante. Então é isso. As notícias são essas de hoje pela manhã, e na parte da tarde aí se liga no vídeo, e à noite também a gente volta com um vídeo ou com uma live para você, dependendo do assunto, da importância do assunto para vocês aqui. Valeu? Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilha, comente, vai lá na nossa rede social no Instagram, o @papo.d.vascaíno, e também aí a gente tem a página no Twitter lá, Papo de Vascaíno também. Então a gente queria pedir a vocês para que nos ajude a chegar a mais inscritos e alcançar a nossa primeira meta, que é 500 inscritos aí, mas eu tenho certeza que em breve nós estaremos aí com muito mais. Tamo junto, Deus abençoe a todos, saudações vascaínas.